pessoas. Já tem mais de 300 pessoas na nossa sala, não é, Fabi? Já é um grande sucesso, né? Agradecer a todo mundo que aceitou esse convite e que está aqui participando. Então, obrigada, gente. Nós temos aqui agradecer, né, assim como também fez a Roseane, a presença aqui de todos vocês, né, de todos os gestores, de todos os nossos amigos gerentes regionais aqui. Nós contamos também com a presença da nossa equipe técnica aqui da Secretaria. Temos a Jacielma, a gerente de desenvolvimento educacional, que coordena o núcleo estratégico de acompanhamento pedagógico. Nós temos a professora Genilma Barros, que é gerente de desenvolvimento de gestão e coordena o núcleo de acompanhamento de gestão. Vamos lá, nós temos uma equipe aqui, né? Nós estamos com a gerente regional, Ana Paula, nós estamos aqui com nosso gerente regional, Edivaldo. Não vejo ninguém. E aí, em nome, né, desses que eu citei aqui, eu gostaria de saudar a todos os demais e aos nossos convidados. Nós temos também nossos parceiros aqui presentes, um parceiro muito importante para a gente, que já está conosco aqui na rede estadual, nos apoiando, né, aqui na nossa política de desenvolvimento aqui do ensino integral, nos ajudando na política de ensino médio, junto aqui com a Andréia, agora com o Erinho, né? Nós temos aqui do Instituto Sonho Grande, Matheus, que vocês já conhecem, aí já nos acompanha em algumas lives. Temos também a Otelo, sejam bem-vindos, meninas. E nós teremos também aqui conosco, já está conosco aqui, a Luana, do Primeira Escolha, que também vai falar um pouquinho conosco, vai nos apresentar efetivamente como vai se dar essa logística, como vai acontecer realmente essa avaliação. Mas aí a gente já falou um pouquinho demais, né? Vamos começar o processo com a nossa supervisora de estatística e avaliação, professora Ivandelma. Vandelma, querida, contigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui com um público, né, bem diversificado, de várias frentes de atuação, né, ligadas à SEDUC. Nós vamos tratar de forma muito geral sobre os objetivos, um contexto, digamos assim, desse processo, desse contexto mesmo de pandemia. Nós vamos falar sobre a avaliação, que é o foco, né, dessa nossa reunião. Como a Fabiana já colocou, a gente está aqui com Luana, que é a pessoa da instituição aplicadora dessa avaliação. Assim, ao nosso ver, né, é uma coisa muito simples de lidar, muito fácil de operacionalizar, e essa nossa reunião, ela pretende ser, assim, bem objetiva, né? Assim, bem direto ao foco mesmo, ao ponto principal do nosso tema de hoje, que é a avaliação, tá bom? Ivandel. E, Fabi? Oi. Já é para começar ou não? Sim, querida, mas enquanto o Theo está projetando, deixe-me fazer uma parte, só para mostrar da nossa superintendente de sistema, a professora Wilani Félix, que eu não tinha feito o registro aqui, aí agora, Wilani, querida, boa tarde, seja bem-vinda também à nossa reunião aqui, né, para falar nessa reunião sobre a avaliação diagnóstica que nós teremos com as escolas de ensino médio. Seja bem-vinda aqui a essa reunião com as nossas escolas de ensino médio. Ilani, minha querida, bem-vinda. Vamos começar. Então, o propósito da nossa reunião hoje é a gente tratar dessa avaliação diagnóstica, né? E aí a gente colocou 4 objetivos, assim, macro, né, para esse momento. Compreender os impactos da pandemia na aprendizagem dos estudantes,
conhecer a intencionalidade pedagógica da avaliação diagnóstica para a rede estadual, né, para a nossa rede, entender o processo de aplicação da avaliação diagnóstica para o ensino médio e identificar as estratégias para a mobilização das escolas, estudantes e famílias, né, que a gente vai precisar aí dessa participação, né, de todos esses atores aí envolvidos, tá bom? Então, para a gente compreender, para a gente chegar ao nosso primeiro objetivo, que é compreender os impactos da pandemia na aprendizagem dos estudantes, nós trouxemos para vocês uma pesquisa da Unesco, que focou em entender o efeito da pandemia na educação, né? Ela procurou entender os riscos dos estudantes eles não retornarem para as escolas quando reiniciasse esse momento presencial, que, inclusive, vocês na rede estadual parecem estar vivendo isso na prática, né? Então, essa questão da busca ativa que se intensificou, né, após o retorno presencial, e aí vocês estão sentindo, já na ponta da lança, que é a escola, esses riscos e esses efeitos da pandemia, né? Então, essa pesquisa da Unesco, ela, a partir do estudo que ela fez, ela trouxe alguns números, digamos assim, né? E aí a gente pôde perceber que 1,6 bilhão de estudantes, né, de crianças e jovens, eles ficaram fora da escola em todo o mundo em abril de 2020, que quando, digamos assim, começou mesmo o processo de pandemia, né? 24 milhões de estudantes da pré-escola à universidade estimava em 2020, em abril de 2020, que não retornariam às escolas, né? Houve também a percepção de um aumento na diferença entre o nível de conhecimento dos estudantes mais ricos e dos estudantes mais pobres na prova de leitura do PISA. Isso tudo, pessoal, estimativas que foram feitas a partir desses estudos da Unesco, tá? Só para a gente ter ideia, né, ter uma noção de como esse impacto na aprendizagem, ele se verificou em todo o mundo, né? Não é uma coisa específica, né? Nossa aqui de Alagoas, nossa aqui do Nordeste, nossa aqui do Brasil. Então, é uma realidade que a gente precisa encontrar estratégias, né? Para tentar contornar e minimizar, né? Todos esses riscos. Theo? Então, aí a gente trouxe também um outro estudo, né? Só que esse aí já foi realizado pela FGV em novembro de 2020, ou seja, o primeiro estudo ele estava no começo, né, desse processo pandêmico. Já em novembro de 2020, a gente já estava vivenciando esse processo, vivenciando essas realidades de forma muito mais contundente. E aí eles fizeram uma simulação baseada na metodologia do Banco Mundial. No PPT, pessoal, tem os links para todos esses estudos, tá? Depois da reunião, a Fabi vai compartilhar esse material, então vocês podem ir lá na fonte, né? E pesquisar e até encontrar outras nuances desses estudos. Então, aí a gente teve aí pelo menos 3 pontos de atenção. O aprendizado em um ano típico, que é o ano de SAEB, né? A gente sabe que esse ano a gente vai ter SAEB, né? Censitário, todo mundo já está sabendo. O tempo de interrupção das aulas, 72% de um ano letivo, e o eventual aprendizado com ensino remoto. E aí, esses 3 pontos, a partir de 3 cenários. O cenário mais otimista, em que os alunos aprenderiam através do ensino remoto, tanto quanto aprenderiam no presencial, né? Desde que eles realizassem as atividades escolares propostas, né? Para esse momento presencial. O segundo cenário, o cenário intermediário. Os alunos que aprenderiam através do ensino remoto, proporcionalmente às horas gastas com as atividades escolares. E o cenário mais pessimista, em que os alunos não aprenderiam com o ensino remoto, né? E a gente teve aí um grupo, inclusive de especialistas, né, colocando que esse era um cenário muito possível, né?
e outros, uma discordância, inclusive, entre os especialistas, porque outros achavam que era possível, sim, haver um aprendizado mesmo com o ensino remoto. Theo? Então, aí, só para a gente começar a fechar essa parte de contextualização, no cenário otimista, os estudantes deixarão de aprender 15% do que aprenderiam em um ano típico, em comparação a 33% no cenário intermediário e a 72% no cenário pessimista. Então, pensando nas disciplinas macro, né, português e matemática, o aprendizado em português e matemática, essa simulação traz esse déficit, né, de aprendizado. No cenário mais pessimista, apenas 72%, né, não aprenderiam nesse cenário mais pessimista. Então, diante dessas dificuldades, né, diante dessas projeções, o que fazer para recuperar essas aprendizagens? Né? Eu acho que esse era o ponto principal desse contexto. Né? A partir desse contexto, a pergunta principal seria o que fazer para recuperar, né, essas aprendizagens aí que ficaram soltas no meio desse percurso. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário? Fabi, Theo, acrescentar? Seguindo? Beleza. Então, aí a pergunta que não queria calar, né? Como promover a recuperação das aprendizagens? E aí a gente tem 3 grandes ações, que, claro, não há receita pronta, né? São apenas possibilidades diante do contexto que estamos vivenciando. Diagnosticar as aprendizagens. Esse diagnóstico, ele é fundamental, né, para o planejamento, o replanejamento, a tomada de decisão, estabelecer as prioridades. A gente saber com que a gente está lidando, né, é o ponto focal para partir para um planejamento efetivo. Então, diagnosticar as aprendizagens dos estudantes, né? Lendo isso como as defasagens, especificidades, potencialidades, tendo os objetivos curriculares como referência e apresentando devolutivas no nível de estudante, é o primeiro ponto que a gente precisa pensar quando vai pensar em promoção de como recuperar essas aprendizagens. A partir desse diagnóstico, a ação, né? Agir para reduzir as defasagens. Você fez um diagnóstico, você percebeu quais são os problemas. É como uma consulta médica mesmo, é diagnóstico nesse sentido. É uma consulta médica. Você vai para o médico, faz os exames, e aí você descobre que tem um problema. E aí, o que você vai fazer? Agir para resolver esse problema. Né? Então, agir para reduzir as defasagens. Se o problema é o de defasagem, então, agir para reduzir as defasagens. Valendo-se de diretrizes e materiais pedagógicos, formação continuada para educadores, instrumentos de acompanhamento e monitoramento e plano de nivelamento. Aí, o próximo passo é avaliar o êxito desse processo. Se você diagnosticou, se você agiu, você precisa agora verificar, monitorar se a ação surtiu o efeito desejado. Então, avaliar o êxito do processo, aplicando avaliações periódicas, monitorando o planejamento e comunicando todos os atores educacionais para que possam reestruturar suas ações. Então, esses são os 3 grandes blocos, digamos assim, para a gente pensar em como promover a recuperação dessas aprendizagens. A gente começar a discutir, né? Eu sei que vocês já estão fazendo isso, é só para a gente chegar no ponto que a gente quer chegar, que é o da avaliação, que é o do diagnóstico, tá bom? Vamos lá, Theo? Então, o ponto focal nosso agora, nesse momento, é o diagnóstico. E aí, a avaliação diagnóstica, ela vem, mas de modo algum com caráter punitivo, né? Ela vem como função precípua de diagnosticar, de identificar. Né? Como eu comentei lá, fiz aquela apologia, a analogia ao exame médico. É o exame que vai diagnosticar qual é o problema. Então, você tem na sua realidade o quê? Você tem estudantes que passaram quase 2 anos letivos fora da sala de aula. E aí, estudos inúmeros dizem, olha, esses meninos que ficaram no ensino remoto, a gente tem
tem aí prospecções um pouco negativas para esses aprendizados. Então, o diagnóstico, esse exame, vai, então, permitir que você tenha dados, né? Que você comece a planejar as suas ações dentro da sua escola a partir de dados concretos, né? Inclusive, um dos objetivos da avaliação, né? De você trabalhar com dados, é você ter esse diagnóstico a partir de dados concretos, né? Você valida aquilo que você... Não é um achismo, é isso que eu quero dizer, não é um achismo, é um dado concreto que você tem ali e que, a partir dele, você pode planejar, tá bom? Então, a gente trouxe aí uma citação, só para a gente lembrar da função diagnóstica da avaliação. A avaliação diagnóstica tem a função de permitir um ajuste recíproco, recíproco aprendiz-programa de estudos, seja pela modificação do programa, seja que será adaptado aos aprendizes, seja pela orientação dos aprendizes para subsistemas de formação mais adaptados aos seus conhecimentos e competências atuais. É o momento de você mensurar, né? E a partir dessa mensuração, a partir do resultado dessa mensuração, você tem um ponto de partida. Eu tenho essa realidade, o meu diagnóstico é esse, e agora, o que é que eu faço? É mais ou menos assim. Então, por que fazer avaliação diagnóstica? Resultados referenciados aos elementos estruturantes dos programas escolares, eixos temáticos, objetos de conhecimento, habilidades, né? Ou seja, você vai ter um instrumento que vai lhe dizer, olha, em tais áreas de conhecimento, os meus alunos estão aqui. O tratamento dos dados permite identificar grupos de alunos com necessidades particulares ou diferentes. Aí, por que isso? Né? Porque você pode ter no seu diagnóstico alunos que já estão no nível mais avançado, que vai precisar de um determinado planejamento, alunos que estão no nível mais aquém do mínimo, e aqueles alunos que vão estar ali naquele nível intermediário. E a partir desse resultado, você vai precisar estabelecer, né, ações para cada um desses grupos, porque, por exemplo, os alunos que forem identificados nos níveis mais avançados, eles não podem ser deixados de lado, né, Fabi? O pessoal que é aí do pedagógico sabe muito bem, Jace e demais colegas. Então, pensar num planejamento a partir de dados concretos, onde você consegue identificar os níveis dos seus alunos, é fundamental, né, para um planejamento mais efetivo, digamos assim. Uso para planejamento e replanejamento, orientação de alunos com diferentes enfoques, era justamente isso que eu estava chamando a atenção, né? Porque você vai pensar em ações de reforço, em ações de nivelamento e ações de incentivo à aprendizagem, aqueles meninos que já estão mais avançados, né? Dar devolutiva para os estudantes sobre suas aprendizagens e engajá-los no processo de recuperação, e apoiar a secretaria, regionais, escolas e professores na estruturação de um plano para a recuperação das aprendizagens. Então, realizar uma avaliação diagnóstica, ela vai trazer subsídios para o nível da escola, né? Mas também para o nível dos estudantes, né? Então, todo mundo que está ali vai poder, e o nível da rede também, né? Então, todas as camadas, digamos assim, envolvidas nesse processo, vai ter subsídios para elaborar os seus planos, para replanejar, para mudar o curso ou continuar o curso do que já está fazendo, tá bom? Isso aí é só um panorama para a gente chegar no ponto focal da nossa apresentação de hoje, tá bom, pessoal? E aí, pensando nesse diagnóstico, pensando nessa necessidade, a gente vai realizar, a SEDUC vai realizar a avaliação diagnóstica do ensino médio. A gente sabe que, nós sabemos, né? Aí, para realizar essa avaliação, a gente vai ter parceiros, né? O primeiro escolha o Sonho Grande. E para se apresentar nesse momento, eu passo a bola para eles, tá bom? Depois eu retorno.
Acho que eu vou tocar primeiro e depois eu passo a palavra para a Luana. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Theo, sou do Instituto Sonho Grande. A gente é um instituto que atua aí com mais de 20 estados, apoiando aí em projetos e ações para poder trazer melhoria aí para a qualidade do ensino, né, do nosso Brasil. E a gente está aqui com quase já 2 anos em parceria com a Seduc Alagoas. A gente está muito perto aí das escolas do PALEI, ensino médio integral, e é isso. Eu quero dizer que é um prazer para a gente estar aqui com vocês nessa nova ação dentro do Estado. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Luana, eu sou gerente de projetos aqui da Primeira Escolha. Primeira Escolha é uma empresa especializada em avaliações educacionais, então a gente está há 13 anos no mercado ajudando com esse serviço de provas e devolutivas para vocês, e para nós também é um prazer ajudar vocês com essa etapa de avaliações. Pronto, gente. Aí essa apresentação breve dos nossos parceiros, né? O Instituto Sonho Grande, que é o nosso parceiro, e a Primeira Escolha, que é a instituição aplicadora desse processo avaliativo. Aí agora a gente vai partir, né, para o ponto focal do nosso encontro, que é essa avaliação diagnóstica. E aí, pessoal, foi por isso também que a SUPED pensou nessa organização logística de todos estarem presentes nesse momento, apesar de que ela vai depois compartilhar o material, porque para todas as escolas, né, e todas as gerências, elas entenderem sobre esse processo a partir de agora. Então, essa avaliação diagnóstica, ela é totalmente online para os estudantes de primeira a terceira série do ensino médio e os estudantes concluintes do ensino médio EJA. Só que essa avaliação ela vai ser dividida em 2 etapas, tá? No próximo slide, a gente tem isso bem separadamente, né, explicando como vai ser essa divisão para essas 2 etapas. Essas avaliações, né, essa avaliação diagnóstica, ela foi construída com base na teoria de resposta ao item e na matriz de referência do Enem. Então, ela é diferente, por exemplo, dos mini-testes que estão sendo aplicados, porque a matriz é SAEB. Ela é diferente do SAVEAL, porque ela atende, apesar de atender ao 3º ano e a concluinte do EJA, ela é diferente na sua proposição, tendo em vista que a matriz dela não é a do SAEB, como acontece também no SAVEAL, é a matriz do Enem, tá? Então, como a matriz do Enem, ela vai avaliar as 4 áreas de conhecimento: matemática, ciências, linguagem, ciências humanas e ciências da natureza, e cada uma dessas áreas de conhecimento vai apresentar 30 questões, tá bom? Então, aí sobre o formato, né? Ainda sobre o formato dessa avaliação. Aí, qual é o público-alvo? O ensino médio regular, primeira, segunda e terceira série do ensino médio, o médio integrado, primeira, segunda e terceira série, e a educação de jovens e adultos apenas o período concluinte do ensino médio, que é o 4º período, tá? E aí, pessoal, como a gente explicou, a gente tem 2 etapas para essa avaliação. A primeira etapa, o período vai ser de 2 a 9 de outubro. Aí, não é 2 e 9 de outubro, é 2 a 9. Dentro desse período, a escola, com o seu coordenador pedagógico, gestor e articulador, vai organizar o período de aplicação dentro da sua escola, tá? A duração de cada uma das provas, né, de cada uma das áreas de conhecimento é de 2 horas, e a previsão dos resultados é na última semana de outubro de 2021, tá? A segunda etapa da prova, ela tem uma data definida, de 6 a 17 de dezembro. Vai ser depois do Enem, depois do SAEB, teoricamente, tá, pessoal? Então, a segunda etapa, ela vai avaliar os meninos do 1º e do 2º ano, né? Porque, lembrando sempre que o formato dessa avaliação para o diagnóstico. Então, é para todo o ensino médio, só que o ensino médio vai ser atendido em 2 momentos diferentes, tá? Então, no segundo momento, primeiro a gente atende os meninos do 3º ano, né? E no segundo momento, 3º ano e a turma concluinte da EJA, e no segundo momento a gente vai atender o 1º e o 2º ano.
tá? A previsão dos resultados dessa última etapa de aplicação é a última semana de janeiro de 2022. Então, os resultados, eles são gerados em nível individual e agrupados nos níveis de turma, escola, regional e secretaria. Como os outros resultados de avaliação normal, você vai conseguir saber a nota por escola, por turma, né, e por regional. Vai aparecer o resultado, né? Você consegue saber dentro da regional qual foi a escola, dentro da escola qual foi a turma, dentro da turma qual foi o estudante, ok? Bom, aí agora nesse momento, a Luana, ela vai explicar para vocês, a Luana vai explicar para vocês como é que essa prova ela pode se processar, né? A operacionalização, digamos assim, da plataforma, tá bom? Mas respondendo aí uma pergunta, os meninos podem fazer em casa com seus equipamentos, viu? Para quem perguntou, para quem não, para a escola que não consegue ter computadores, né? Mas pronto, Luana, com Não você, sei tá se bom? a Maria Souza de Mello, ela está como levantada tem um tempinho. Não sei se a dúvida seria com você. Talvez é melhor ela falar primeiro. Então, tudo bem. Maria? Não sei se talvez foi sem querer. Quer que Acho eu que podemos continue? seguir, Luana, por Tá. favor. Bom, então, a plataforma de acesso para esses meninos realizarem a prova é bem simples, é um site único que eles vão entrar, primeiraescolha.com.br/piprovas. Ele é exatamente como está esse desenho aqui do lado esquerdo para vocês. E ele precisa acessar com o RA dele, que é esse registro, a identificação de cada um dos alunos, e o código dessa avaliação. Então, cada avaliação tem um código. Então, cada área de conhecimento tem um código dessa avaliação para cada série, para cada ano ali dos meninos. Esse sistema de provas para eles responderem, ele funciona em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. Então, ele funciona de celular, tablet ou computador. É claro que quanto maior a tela para esses meninos enxergarem essas questões, talvez seja melhor para eles responderem, mas nada impede, se ele tiver só um celular, ele pode responder também sem problema. Precisa ter um acesso simples à internet, não precisa de muito mega para conseguir acessar, porque ele não é tão pesado assim. Então, uma internet simples, com uma conexão estável, ele consegue acessar. Se ele tiver, ele pode fazer algumas pausas durante essa prova, ou se ele tiver algum problema de conexão, ele também pode parar, e quando ele voltar, né, no link de acesso ali, que ele tem que entrar por esse mesmo site, informar o RA e o código da avaliação, ele continua exatamente de onde ele parou. Então, se ele estiver na 10ª questão, ele vai voltar da 10ª questão, então ele não perde o que ele fez. Então, assim, ele vai guardando as respostas dele a cada vez que ele responder ali uma questão. Então, esse controle aqui que a gente faz para os meninos, a gente vai criar um acesso individual para cada um através do RA, que ele tem cadastrado nessa escola. As avaliações, elas têm um controle de tempo ali, de início e término da janela de aplicação de cada teste. Como foi dito, vai ficar liberado do dia 2 até o dia 9, então, durante essas 24 horas aí, do dia 2 até o dia 9, os alunos podem acessar. Tem essa questão de controle de desconexão do estudante também. Então, a gente consegue controlar quantas vezes ele caiu, que problema que ele teve, se ele saiu da prova durante toda essa realização. Para ele responder as questões, ele precisa responder a atual para ele ir para a próxima, e ele não consegue voltar na anterior ali enquanto ele estiver realizando essa prova. Então, ele precisa responder a que ele está, para ele seguir para a próxima, e ele não volta para rever nenhuma questão que ele já tenha respondido. Sobre as pausas que eu comentei um pouquinho atrás, ele pode fazer essas pausas até 6 vezes, e para ele não ter uma prova bloqueada ali por uma questão de segurança do sistema. Então, durante 6 vezes ele pode pausar essa prova para idas rápidas ao banheiro, se ele tiver algum imprevisto, e não vai ter problema nenhum, ele pode continuar de onde ele parou.
E a gente tem uma equipe de suporte aqui também para ajudar vocês durante toda essa avaliação, tudo que vocês precisarem, tudo que os meninos precisarem, a gente vai estar aqui com uma equipe a postos aqui para ajudar vocês. Sobre essa questão do suporte, é muito importante a gente receber as informações completas desses meninos para a gente poder ajudá-los. Então, a gente tem aqui um e-mail que vocês precisam mandar para a gente, e aí a gente precisa ter informações desses meninos. Então, é muito importante a gente receber o nome desse estudante, o RA dele, qual é a escola e qual que é o problema que ele está enfrentando. Aqui a gente tem um exemplo, uma sugestão aqui de como poderia ser o envio desses e-mails para a gente, contemplando aqui todas as informações que a gente precisa, e assim, a gente recebendo assim, a gente consegue garantir que a gente vai conseguir dar um retorno muito mais rápido para vocês, para esses meninos continuarem a prova de onde eles pararam ali para terminar, e a gente, nosso intuito aqui é responder o mais rápido possível, porque a gente sabe que assim a gente vai conseguir um maior número de meninos respondendo essas avaliações. Então, tendo esse exemplo aqui, vocês mandando para a gente todas as informações detalhadas do que vocês tiverem, mais rápido a gente consegue ajudar esses meninos e devolver isso para vocês. Aí, sobre essa sugestão do ponto focal, eu não sei se eu devolvo isso para o Theo ou para a Evandelma, para vocês explicarem para eles melhor como isso pode ser. Acho que vai ser falado nos próximos slides, Luana. Eu sugiro da gente fazer aquela simulação de entrada no site para todo mundo acompanhar, pode ser? Pode. Então, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar. Eu não sei se você tem que parar o seu. Acho que... Pronto. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é o acesso. Acho que todo mundo está vendo a minha tela já, né? Sim, agora apareceu. Tá. Então, o site que eu tinha comentado com vocês, que todos os alunos vão entrar, primeiraescolha.com.br/pprovas. E aí ele tem um primeiro campo aqui que ele pede digite o RA desse aluno. Então, eu tenho um RA aqui fictício que a gente criou, e no campo de baixo ele vai pedir para digitar o código dessa avaliação, de que ele está... Essa aqui eu coloquei uma avaliação do terceiro ano de linguagens. Preenchendo essas duas informações, a gente vai clicar nesse botão de acessar prova. Ele vai carregar, aqui ele vai aparecer o nome desse aluno, como esse acesso foi criado só para mostrar para vocês, então tá como Alagoas e esse RA aqui. Nessa tela aqui a gente tem algumas instruções que o aluno pode ler, então que ele vai realizar essa prova, essa avaliação diagnóstica, que é importante que ele faça a prova com muita atenção, que ele deixe os objetos e aparelhos eletrônicos de lado para realizar a prova, evite conversa com o familiar, leia todas as instruções antes de iniciar a prova, leia todas as questões com atenção, assinalando a alternativa que ele achar correta. E aí aqui vem um pouquinho de informação também sobre as provas. Então, essa prova tem 30 questões, o tempo total de responder de 2 horas. Você vai acessar e responder uma questão por vez. Após responder uma questão, não será possível voltar nela. Selecione a alternativa que você julgar correta. Caso perca a conexão de internet, não se preocupe, após restabelecer, você consegue voltar exatamente de onde você parou. E quando você clicar no botão abaixo aqui, você já começa a realizar a prova. Então, explica também um pouquinho sobre as questões de tempo, mas eu vou mostrar para vocês isso na tela também. E tem aqui o nosso e-mail de suporte, se ele precisar de qualquer ajuda. Então, clicando nesse botão do enviar, ele já vai seguir para responder a primeira questão. Não, ele entrou aqui nessa primeira questão, então ele tem aqui o tempo total para ser respondido, que são 120 minutos por causa das 2 horas. Tem uma informação aqui de tempo ideal para a conclusão dessa questão, que a gente coloca aqui seriam os 4 minutos por questão, para poder dar os 120, mas esse tempo é um tempo sugerido ali para ele fazer. Ele pode fazer em menos tempo, ele pode demorar mais tempo. Ele demorando mais tempo, a única coisa que acontece é que ele vai ter menos tempo nas demais questões para responder, mas ele não vai ser obrigado a responder ou perder essa questão se ele passar esse tempo sugerido aqui. Então, sempre vai ter, essa aqui é uma prova de linguagem, então tem a pergunta aqui, a fonte desse texto, aqui dizendo que ele está na questão 1 de 30, aí ele tem que selecionar uma das alternativas que ele julgar correto e clicar no botão de próximo. Aí ele processa,
e carrega a questão 2. Então, questão 2 de 30, novamente continua aparecendo o tempo restante, o tempo ideal, né, sugerido para essa questão, a questão, aí ele novamente seleciona qual alternativa ele julga correto e clica em próximo. E assim vão sendo todas as provas. Como a Ivandelma disse no começo, a gente acha simples, né, o formato de resposta dessas provas. A gente fez para ser simples mesmo, para a gente não ter esses problemas com esses meninos de dificuldade de acesso. Como são 30 itens, acho que não preciso fazer os 30, né, Ivandelma e Theo? Acho que era só para mostrar para vocês um pouquinho de como era o acesso a essas provas aqui, como eles iriam responder. Então, eu vou parar de compartilhar aqui e aí a gente segue com a apresentação original. Pessoal, só para fechar aí, né, eu vi algumas perguntas no chat. Esse material ele vai ser disponibilizado e a gravação também, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi colocado aí, vocês podem recorrer. Vocês viram que a Luana fez uma simulação, né, no sistema. É muito fácil, ele vai entrar com RA e vai entrar com vai entrar com RA e aí ele consegue acessar a prova, né, e começar a responder. Aí tem algumas coisas que a gente precisa sempre relembrar esses estudantes, né, que ele não consegue voltar à questão e que o tempo total de prova é de 2 horas para cada uma das disciplinas. Se ele pular uma questão, ele não consegue retornar. É isso mesmo que eu estou tentando focar para vocês, tá, pessoal? Então, ele não consegue pular uma questão. Uma vez que ele avançou, ele não retorna. Esse é o primeiro ponto que precisa deixar bem claro para os estudantes. E o outro ponto é que ele tem um tempo total ele tem um tempo total de 2 horas para responder as 30 questões. Então, aí tem ali o tempo ideal para responder a questão. Não significa que ele tenha que fazer naquele tempo, mas ele tem que lembrar sempre de que ele tem 2 horas no total, tá? Para responder a questão. Ou para responder toda a prova, as 30 questões, tá bom? Então, alguns indicativos, assim, do tempo, é só para eles poderem controlar, né, e não se perderem aí no volume de informações e acabar perdendo, deixando de fazer questões porque o tempo esgotou, tá bom? Aí, pessoal, como isso vai se processar dentro da escola, os horários, por exemplo, a Fabiana vai tratar um pouco sobre o papel do articulador, e aí vocês vão ver que a escola ela pode se organizar dentro desse período, de 2 a 9. Tá? Como já foi colocado. Então, de 2 a 9, né, durante todo esse período, a escola vai poder se organizar dentro do seu universo para que esses estudantes respondam. Se vão responder na escola, se podem responder em casa, né? Isso tudo é uma questão de articulação dentro da própria escola, tá bom? Bom, aí a gente tem alguns papéis e responsabilidades. A gente vai ter 3 grandes atores, né? SEDUC, GERE e escola. A SEDUC, qual é o papel dela? Articular junto aos demais atores da rede as responsabilidades de aplicação. Disponibilizar para a GERES os materiais de apoio na mobilização dos estudantes e bem como os dados de acesso para a plataforma digital. Então, o que a escola vai receber? A escola vai receber a lista com seus alunos e os seus códigos de acesso, né? E aí, o que a escola vai fazer com isso? Vai dar para cada aluno o seu código de acesso. Isso mesmo, Cláudio, de 2 a 9 de outubro, tá? Todas essas informações que a gente está passando aqui, pessoal, estão nesse material que já falamos e reiteramos, vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Então, dentro dos 3 atores, qual vai ser o papel da GERE? Disponibilizar o material que ela vai receber, né? A SEDUC vai passar para a GERE vai passar para as escolas. Disponibilizar os materiais de orientação e dados de acesso dos estudantes para a plataforma digital, né, de cada uma das escolas. O papel da GERE é apoiar as escolas na organização da logística de aplicação, né? Como eu já falei, vou reiterar mais uma vez, dentro de 2 a 9, as escolas vão se organizar para que os estudantes do 3º ano e os estudantes
da EJA concluinte possam fazer essa prova diagnóstica. E o terceiro ponto da GERE, a terceira ação e responsabilidade é contribuir com as estratégias de engajamento dos estudantes na avaliação diagnóstica. Já o papel da escola é o de mobilizar a equipe escolar para a aplicação da avaliação nesse período estabelecido, de 2 a 9, orientar os estudantes na realização da prova, né? Então, o articulador, o coordenador de escola, o gestor vai ter um papel muito importante na execução, no sucesso da execução dessa prova, né? Mapear os estudantes que necessitam de acesso ao laboratório de informática, né, da escola, priorizando aqueles com dificuldade de realizar a avaliação fora da escola, né, os estudantes, por exemplo, que têm mais dificuldade de acesso em casa, né, precisa pensar numa forma de garantir esse acesso na escola, porque, como já dito, é uma avaliação digital, o estudante ele pode sim fazer a sua prova de casa, ou pode fazer a escola se organizar para todo mundo fazer na escola, né, em horário escalonado, por exemplo. E apoiar os estudantes nos períodos de suporte, tá? Como vocês já viram, tem os dados, só um instante, viu, Theo? Só para fechar. Como vocês já viram, tem o suporte, né, que vai estar disponível durante todo o período de aplicação, e aí o ponto focal da escola, né, a pessoa que vai passar as informações para os estudantes e fazer toda essa mobilização, ele pode orientar os estudantes exatamente como eles precisam, né? Caso eles precisem do suporte, como é que eles podem fazer esse chamado, abrir esse chamado no suporte, na TI. Aí agora, pessoal, a Fabiana, ela vai partir para o ponto da mobilização dentro do universo da escola, tá? E para isso, já vou também chamar o professor Erinho, nosso supervisor do ensino médio, para a gente falar agora desse momento, né, que é muito importante, porque o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar mobilizar, sensibilizar os nossos estudantes para que eles participem, né, dessas avaliações. Então, deixa eu ativar o microfone de Erinho, né, porque senão não tem como Erinho participar. E aí, para falar um pouco sobre esse momento, né, sobre algumas sugestões aqui para a mobilização, Erinho, deixa eu ver se Erinho conseguir ativar o microfone do Erinho. É aqui. Erinho? Pronto. Dá para me ouvir agora? Eu ativei o microfone de outro Arivaldo. Tem algum... É verdade. Tá certo. Pessoal, muito boa tarde. Vamos rapidinho dar continuidade à nossa discussão na tarde de hoje, né? É sempre muito bom dialogar com as escolas, né? E esse é o momento, Fabi, que eu gosto de dizer que é o momento que a escola bem sabe fazer, que é o movimento de mobilizar todos os estudantes a participarem de qualquer ação quando a SEDUC propõe ou quando a escola se propõe, não é? De que esse movimento da mobilização é um movimento também de acolhimento, não é? A gente não pode esquecer nesse momento de que quando nós formos anunciar essa avaliação diagnóstica nas nossas escolas, aos nossos alunos, entender que esse momento também é um momento de acolhimento e, mais ainda, de que a escola entenda que toda avaliação diagnóstica aplicada em qualquer momento, ela se torna um instrumento importante de uma retomada para a reflexão, que depois a escola vai refletir, não vai ser só a rede, mas a escola também vai refletir, e quando, com essa reflexão, a gente vai trazer alguns ajustes para que a gente possa dar continuidade
ao nosso trabalho pedagógico com as escolas, né? Então, eu entendo super positivo a aplicação da avaliação diagnóstica para as nossas escolas neste momento, né? Então, como nós vamos fazer, né? É importante, gente, primeiro a gente compreender um ponto. Nós temos um ponto focal em cada escola, que, porventura, em alguns momentos, é o articulador de ensino, nas escolas que não tem o coordenador pedagógico, na escola que não tem nenhum desses atores, o gestor, mas é importante entender que isso é uma ação nossa, coletiva, da escola, onde tem uma pessoa que vai responder sobre essa demanda, mas todos nós reunidos, nós vamos ajustar as nossas pautas e os nossos movimentos para que os nossos alunos eles tenham, se sintam bem no momento que estejam fazendo, sejam bem assessorados, né? É importante que a escola, quando vá ter esses diálogos, esses movimentos de diálogo, ele comece a perceber, aqui no meu espaço, com quem é que eu posso contar? A escola de tempo regular, de tempo parcial, eu posso contar também com uma pessoa que é um apoio pedagógico na escola. Tem aquele professor que mobiliza bem, então é importante também engajar esse professor nesse movimento. Então, é olhar no meu território escolar e perceber com quem eu posso contar para que o movimento seja constante, engajador e motivador também, né? E no outro ponto também que a gente pode chamar a atenção de vocês é que nas escolas de tempo integral a gente já tem uma figura também muito importante, né? Que a gente pode também trazer para esse movimento, que são os docentes orientadores de turma, né? Que além do encontro que eles têm semanal com os alunos, eles também são que se pode colaborar muito com esse movimento. Então, os resultados da avaliação diagnóstica, eles nortearão estratégias da escola para o próximo ano letivo. O que a gente coloca esse ponto? Que uma avaliação que vai ser aplicada e, com curto prazo, nós já vamos ter a devolutiva de resultados. Então, esses resultados, eles chegarão até a escola para que vocês possam refletir também a retomada de caminhos importantes que vocês devem dar continuidade e servirá também para a rede pensar políticas públicas para o próximo ano, quando a gente está aí implementando a questão do novo ensino médio. Então, ele vai tornar-se importante também nesse sentido. Com isso, a participação dos estudantes na prova é fundamental. É a gente pegar aquela ideia que vocês já fazem bem da busca ativa, né? Quando vocês foram lá, revisitaram, trouxeram os alunos à participação, então agora a gente já tem boa parte desse aluno na escola, a gente vai envolver, vai engajar. Quanto maior o número de participantes, haverá maior representatividade e consistência desse resultado, né? Então, a escola que ela conseguir, na sua totalidade, né, trazer todos esses alunos para a participação, ele vai ter, digamos assim, um momento e vai ter ações, vai ter resultados, vai ter quantitativos, vai ter muito mais subsídios para que ele possa dar continuidade. Então, a gente colocou algumas sugestões que os coordenadores de ensino e os coordenadores pedagógicos, junto com a equipe, podem mobilizar a escola para estimular a participação desses alunos à avaliação externa, né? Dessa avaliação diagnóstica. Tem até escolas que gostam de premiar, de valorizar, de colocar depois em evidência aquele aluno que teve uma boa participação, aquela turma. Então, é importante todos esses movimentos de valorização no sentido de participar, né? Então, primeiro, contextualize o que é a avaliação diagnóstica para toda a comunidade escolar e quais são os seus objetivos, né? Não chegue dizendo só aos alunos que eles têm uma prova para fazer, mas que eles têm uma avaliação proposta que ajudará nos resultados que trouxerem dessa avaliação, que será importante para a retomada do ensino dele, dar continuidade em outros trabalhos na própria escola. Então, quanto mais vocês puderem multiplicar
a importância dessa avaliação, não com um cumprimento de uma tabela, tem essa prova para fazer tal dia, em tal prazo, por tantas questões, e a escola e todo mundo tem que fazer, não. É conversar, nós que vivemos diariamente com o nosso aluno, nós temos essa proximidade, e essa proximidade traz uma intimidade a ponto da gente dialogar com esses nossos alunos e ele entender que quanto mais ele participa, quanto mais a escola a partir dele dar respostas devolutivas positivas, a escola cresce em todos os sentidos, porque ela dialoga bem com seus alunos, ela participa bem. Então, vamos contextualizar essa avaliação diagnóstica com toda a nossa comunidade. É naquela semana, a merendeira também, no momento que está entregando a merenda, olha, a gente vai ter a avaliação, estou sabendo, vocês estão estudando, vocês estão preparados, eu estou aqui. É o vigia também saber, para no dia das boas Ficou sem áudio. Teve um probleminha aí no áudio do Erinho. Então, gente, vou retomar aqui, quando ele entrar, ele conclui aí essa fala dele, né? Então, além dessa contextualização, como ele estava explicando, que é bem importante, né, que faça essa contextualização do que é essa avaliação diagnóstica, para que todos na comunidade escolar saibam, e aí vocês já fazem isso, André, garantir essa mobilização, como a André está dizendo aqui no chat, né, explicar como vai funcionar essa aplicação, a quantidade de provas, e aí eu já vou contemplar algumas perguntas que tem aqui no chat, que são 4 provas, mesmo, né? Efetivamente, são 4 provas que eles vão fazer, das 4 áreas. E aí, o Erinho já voltou e ele já vai retomar. São 4 áreas, das 4 áreas. Eles podem fazer 2 juntas, podem fazer 1 a cada dia. Essa sistemática, a escola, o aluno, vocês que vão ajustar. Pode retomar aí, Erinho. Deixa eu ativar você aqui, o seu microfone. Doutor Erivaldo, né? Pronto, voltei, né? O Erivaldo certo voltou agora, né? Coisas da tecnologia, né, gente? Mas como diz aquele palestrante na retomada, eles coisas importantes ainda vão acontecer, né? Então vamos aí. A Fabi estava junto com a Andrea falando dessa mobilização que a escola faz bem feito, né? Então, a gente também deixa claro, gente, a importância dos estudantes para que vocês não deixem para em cima da hora, porque quando a gente deixa para em cima da hora, passa a impressão para os nossos alunos que a escola ela não se organizou para aquele momento, né? A escola não se preparou, né? Não viu esse aluno como parte importante. Então, é importante até que esses alunos divulguem, aproveitar aí o momento dos estudos orientados nas escolas de tempo integral, fazer uma mobilização em que toda a equipe possa, no momento que vai lá trabalhar o seu objeto de conhecimento, também reforçar nas diversas disciplinas para que todos os alunos engajem, né? Então, é isso que eu estou falando já, o apoio aos estudantes é muito importante, e além desse ponto focal, se a escola se mobilizar com a GERE, já fazendo aquele cronogramazinho, dizendo qual é o dia que ele se propõe a os alunos acessarem, é importante porque a gente também fica aqui organizado já com esse movimento, porque se a gente tem um momento organizado para dar suporte aos nossos alunos, nós não vamos ter não teremos problemas técnicos muito para resolver, né? Porque vai ser todo o movimento, escola, GERE, SEDUC, todo mundo mobilizado para que os nossos alunos eles se sintam contemplados e envolvidos. E, por fim, esse apoio na mobilização aos colegiados, né? Os líderes de turma, gremistas,
estudantes protagonistas, aquele professor mais envolvido, aquele diretor mais empolgado, aquele coordenador, enfim, todo mundo, né? Nós não temos dúvidas, quando algo é proposto para os professores e proposto para a nossa rede, nós temos a certeza que a mobilização, o entusiasmo, o engajamento de todos vocês sempre foi satisfatório e positivo. Por isso é que nós acreditamos quando nós criamos essa cadeia e vocês estão presentes. Tenho certeza, o resultado é satisfatório. Fabi, agora é com você. Obrigada, Erinho. Então, gente, e aí o Erinho falou um ponto aqui bem importante, desse item 4, inclusive, né? Apoiar esses estudantes na solicitação do suporte, por exemplo, em casos de bloqueio de prova. Porque pode acontecer, e aí surgiram até dúvidas aqui no chat a respeito da quantidade. Ô, Theo, você pode passar, viu? E tem o item aqui, vou até complementar o item 3 aqui que o Erinho falou a respeito, até deixar de ir para a última hora, até mesmo porque questões de internet, né? É uma prova online, a questão de faltar energia e tudo mais. Tem um item aqui, a questão de suporte. Pode travar, a Luana explicou que tem até questão de 7 acessos. Não é isso, Luana? Eu acho a plataforma ela contabiliza, porque assim, ele acessou, aí caiu a internet, faltou energia, alguma coisa, teve algum problema de conexão. Então, ele conta, ele vai voltar, ele vai fazer o login novamente, vai colocar o RA dele, vai colocar o código da prova e ele vai retomar de onde ele parou, certo? Aí a plataforma, caso ele tenha algum problema, ele não consiga acessar, bugou alguma coisa, aí ele conseguiu uma prova, não conseguiu a outra, não sei de que ordem pode surgir a dificuldade desse estudante que ele não conseguiu acessar a prova, algum problema, certo? Aí existe um e-mail que precisa ser comunicada essa dificuldade de acesso desse estudante. E aí a gente tem uma sugestão de texto para ser enviada ao Primeira Escolha, para poder dar mais celeridade, inclusive nesses atendimentos, né? Então, é preciso enviar algumas informações básicas para que eles consigam localizar de forma mais rápida. Inclusive, assim, né? A gente tanto tem esse suporte, esse e-mail de suporte que a gente vai enviar, e antes disso, lógico, também, como a gente vai ter essas informações, não é, do RA, que a gente falou e tudo, e do código, vocês também vão ter que passar o quê? Primeiro, né? Esse código para os estudantes, que é essa tela aqui, na minha tela aqui estava travada, viu, minha gente? A tela aqui que vocês vão passar para os estudantes, que é o código da prova e o RA dele. Então, vocês vão receber, aí vai ter aqui, ó, segue abaixo, informações de acesso, né? Então, vai ter a identificação dele, que é o RA. A gente vai mostrar aqui no próximo slide que vai receber a planilha, a equipe da GERE e da regional vai à escola, um print, a planilha com todas essas informações, certo? Vai enviar para vocês todas essas informações, com o RA e o código de cada prova. Cada prova, né, porque são 4, tem uma prova de linguagens, uma prova de matemática, uma prova de humanas e uma prova de natureza. Cada prova dessa são 2 horas, até 2 horas para realizá-la. E cada uma delas tem um código específico. E aí, vocês vão ter que enviar, né? E aí, como o Erinho disse, vamos lançar a mão, vamos nos organizar, fazer uma reunião, montar essa logística de como vai ser a distribuição dessas informações. E aí, vocês vão enviar esse código, né, esse RA do estudante e o código da prova. O código E aí ele pode fazer o quê? Ele pode fazer 2, ele pode fazer 1 em cada dia, né? Aí essa logística, o professor Rubinho manda esse material, nós vamos enviar esse material, nós vamos enviar o link dessa gravação, não se preocupe, certo? E aqui, se for para mandar por e-mail, pelo WhatsApp, o professor, a gente vai mandar aqui esse mesmo, já tem esse texto aqui de sugestão, certo? Pode passar, Theo. Aqui está o exemplo
da planilha que vai ser enviada para vocês. Então, vem o nome do estudante, com a data de nascimento dele, para não haver dúvida, porque a gente sabe que, às vezes, inclusive, tem, né, caso de estudantes com nomes iguais, data de nascimento, vem toda a informação dele, a série, a turma e o RA. O código, né, de linguagens, de matemática, o código de ciências humanas, o código de ciências da natureza, eles são iguais. Os códigos das provas, eles são iguais. E aí você vai ter o RA, né, que é de identificação individual de cada estudante. Aí ele vai entrar e vai fazer. Certo? Daqui a pouco eu vou responder aqui essas perguntas. Aqui nós temos como próximas etapas paradinha aqui na projeção e vai responder a essas perguntas que nós temos aqui no chat. E aí nós estamos realizando essa reunião técnica aqui para a gente tratar desses pontos, não é? Hoje, a administração central aqui, a equipe da Ivandelma vai encaminhar no dia 28 essas planilhas com todas essas informações, os códigos, com os RAs de todos os estudantes para as regionais no dia 28. No dia 29, os interlocutores de avaliação aí nas regionais de ensino, nas GERES, vão encaminhar para as escolas, certo? E aí a gente está dando como sugestão que o articulador, o coordenador pedagógico, né, no caso das escolas que não tem, no dia 27 já faz uma reunião, gestores, né, vocês já mobilizem a equipe escolar para que a gente já comece a discutir, já faça essa mobilização, essa discussão, já pensar em como fazer essa logística de aplicação, né, encontrar a melhor estratégia de mobilização, de organização, de melhor aproveitamento mesmo, de como sensibilizar a equipe e os estudantes para essa aplicação. Quais estratégias, né, a gente vai lançar a mão para a aplicação dessa prova? Temos também, no dia 27, articular também com a equipe escolar a identificação de estudantes que precisam, por exemplo, realizar. A gente tem até aqui algumas questões no chat. Gente, escolas, inclusive, que ela ainda não voltou no presencial, é uma prova, é uma avaliação online, e aí a gente tem essa mobilidade, né? Então, a gente tem como fazer, ajustar essa questão desse rodízio, né? Aqui a gente tem como ver esses estudantes que podem fazer em casa, ver os meninos que prioritariamente ficariam logo naquele dia, estabelecer esse cronograma interno na escola, certo? Definir o representante no dia 27, um representante para entrar em contato com o suporte. A sugestão aqui é identificar alguém, uma, duas pessoas no máximo, por exemplo, quem vai ficar como uma referência para enviar um e-mail para o Primeira Escolha, para centralizar em uma pessoa, né, para não ficar assim, tipo, cada estudante que tiver dificuldade, mandar. Por quê? Porque vai que ele não mande com todas as informações, aí vai demorar a resposta e complica, não é? Então, organizar e sair para que vá tudo concentrado em uma pessoa, porque aí a gente garante mais rapidez na resposta, né, na resolução. Enviar os códigos de acesso à plataforma e as orientações para o estudante até o dia 30, né? Então, vocês vão receber no dia 29, vocês já estarão com todas essas informações, então, até o dia 30, é o ideal que os alunos já tenham essa informação do RA, é importante. E no dia 2, e aí a gente vai já conversar um pouquinho também sobre isso, quando a gente fechar aqui, a gente está vendo aqui, até mesmo por conta dessa questão do rodízio, como vocês já estão sinalizando, a abertura mesmo, até mesmo antes desse dia, da plataforma, para a gente contemplar até mesmo esses outros. Oi, Vandelma? Só para avisar o pessoal que aí nesse cronograma ficou 2 de setembro, mas a gente vai corrigir antes de mandar para as GERES, tá?
É 2 de outubro, 2 a 9 de outubro, 2 a 9 de outubro e 9 de outubro. A gente vai fazer essa correção, só para Perfeito. avisar. Isso. Certo. Então, aí nós vamos aplicar, né? Então, a gente está sugerindo aqui, inclusive, essa orientação, esse acompanhamento desses estudantes durante a realização de provas. Então, toda a equipe escolar, como o Erinho também, né, abordou lá, quando ele estava falando da importância desse momento de mobilização dos estudantes. E também nós teremos esse monitoramento de participação dos estudantes no nível da escola, a partir dos relatórios do Primeira Escolha. E, inclusive, tem uma pergunta aqui no chat, e até a Ivandelma pode falar um pouquinho sobre como vai ser esse momento, né, Ivandelma? Esse itemzinho aqui do monitoramento da participação, de como se dá. Porque são... A gente, sim, Fabi. Né? Posso falar agora? Pode, a gente já... Tá, já fecha isso aí, né? Já então, fecha esse item. Nós vamos receber os relatórios de status, né? De quem já respondeu, de quem já concluiu e tal, e etc. E aí, pessoal, a nossa equipe de avaliação, ela já está acostumada a lidar com esses relatórios, né? De monitoramento. Então, nós vamos receber... Eu vou passar para os interlocutores de avaliação e eles vão passar para vocês. Então, o pessoal que está na escola, que vai receber esse relatório, é muito importante que fique atento, né? Porque o relatório é a representação do que já está na plataforma. Então, vocês precisam verificar se o estudante ele conseguiu responder as 4 áreas de conhecimento, se, por exemplo, ele respondeu 2, mas faltou 2 a responder. Então, esse controle vocês conseguem ter através desses relatórios que vocês vão receber, tá? Nós vamos receber do Primeira Escolha e nós repassaremos através dos interlocutores de avaliação, tá bom? Pronto, e aí a gente tem a data, né, a data final aí, né, que é o dia 9, aí a gente vai ter essa data final. Theo, obrigada. E aí, gente, antes de nós passarmos para a fase de perguntas do chat, que nós temos aqui nos chats, vou chamar a professora Genilma também para dar uma palavrinha aqui para a gente. Genilma, e aí a gente passa para o chat aqui rapidinho, porque a gente já está extrapolando um pouquinho. Gente, mas enquanto Genilma, eu localizo Genilma aqui para ativar o microfone, não se preocupe, a gente vai da gravação e a apresentação, para ela ficar disponível. Na verdade, é só uma fala em relação à questão dos gestores de escola, né? A gente está num processo de transição, a gente está precisando que os gestores se apropriem de tudo que está acontecendo na unidade escolar, e essa avaliação vai servir muito do planejamento dele da escola como um todo para o próximo ano. Então, é muito importante a participação dos estudantes. A gente está aí em vias de SAEB, de Enem, e quanto mais estudantes a gente alcançar com essa avaliação diagnóstica, mas a gente vai perceber que está perto desses meninos, né, meninos e meninas. E aí é mesmo chamando a atenção para que os gestores que estão assumindo agora a nova gestão, o novo mandato, independente se ele já era gestor da própria escola ou se ele está mudando até de unidade de ensino, como em muitos casos, eles estão assumindo a nova comunidade escolar, para encarar essa avaliação como um processo em que a participação é muito importante para que ele tenha um diagnóstico assertivo, né, para que no próximo ano letivo a gente tenha dados bem significativos para minimizar o déficit que a gente está encarando agora com a pandemia, com esse isolamento social e esse distanciamento. A gente está com pouco tempo que voltou ao presencial na escola e a gente está sentindo já essa dificuldade, esse déficit. Então, é um momento muito importante para que todos participem da avaliação. Então, quanto mais estudantes a gente tiver participando dessa avaliação diagnóstica, melhor será o resultado o resultado vai trazer uma realidade da escola que vai dar melhor condição de trabalho para o próximo ano letivo. Então, é mesmo o engajamento já dos gestores que estão assumindo, né, nessa fase de transição, mas que já entrem com o pé no pedagógico, que a mais importante ação do gestor
é a parte pedagógica funcionando a contento, que é o nosso objetivo principal, né? E sucesso aí na avaliação e na participação desses meninos. Obrigada, Genilma. Eu estou dando uma passada aqui no chat. Pra gente... Pronto, já estava aqui. Que teve algumas perguntas que, inclusive, já foram respondidas, não é? Pronto, tem aqui uma que, se eles pararem, se eles podem retomar no outro dia, não é isso? Se eles forem, aí desde que respeitado essas 2 horas. Aí aqui já foi respondido, né, Ivandelma, que sim, desde que eles tenham esse TEL, não é isso? Desde que eles tenham aquela quantidade de tentativas, né, TEL? Quer falar um pouquinho, quer retomar um pouquinho? Isso mesmo. A Luana, ela caiu, mas o estudante, ele consegue pausar a prova e recomeçar, né, em um outro momento, no outro dia, se precisar também. Pronto, É sempre importante, Fabi, deixar claro que se o estudante tiver qualquer problema de bloqueio de acesso, tranquilize, porque o suporte está para ajudar. Então, acessando o suporte do Primeira Escolha, eles conseguem resolver qualquer situação inusitada que, né, o estudante possa encontrar dentro do site também. Isso. A Rose perguntou aqui, Fabi, a GER envia para vocês a relação dos estudantes em seguida? Não, na verdade já está pronto, assim, né? Já vai ser tudo enviado daqui para a GER e a GER envia para a escola. Tá? A Ivandelma vai enviar para a equipe, para os interlocutores de avaliação, e os interlocutores de avaliação vai enviar para a escola, já tudo prontinho, essa planilha que a gente mostrou ali na apresentação, com todos os dados. Certo? Aí tem uma pergunta a respeito dos dados já dos resultados, né? A escola vai ter, sim, acesso a esses resultados, vai ter um login, né, Theo? Como é que ela tem o acesso? Isso mesmo. Vai ter um portal específico para os resultados, a escola ela vai receber o login de acesso para visualizar todas as turmas, os estudantes dela. As GERES também vão receber para visualizar suas escolas e a SEDUC vai ter aí da rede. Pronto, e Jean está perguntando aqui, pode repetir se essa avaliação será só para os terceiros anos do ensino médio ou somente os terceiros? São as turmas concluintes de ensino médio, né? Os terceiros anos e as concluintes de EJA também. Agora, nessa primeira etapa, nós vamos depois, em dezembro, ter uma aplicação para as turmas de primeiro e segundo ano do ensino médio. Mas agora, nesse momento, nós vamos fazer essa rodada com as turmas concluintes, certo? Fabi, eu vou só complementar aí a tua resposta para o colega, né? Então, todas as turmas do terceiro ano da rede estadual, de terceiro ano da rede estadual, e EJA, quarto período concluinte, essas turmas, elas vão fazer a prova nessa primeira etapa, tá? Que é agora de 2 a 9 de outubro, tá bom, pessoal? A segunda etapa, ela só vai englobar o primeiro e o segundo ano, e vai acontecer já no fim do ano, de 6 a 17 de outubro. Isso. E aí, isso, todas essas... Integral, regular, todas as turmas do ensino médio de terceiro ano da rede estadual. Certo, exatamente. Nós estamos aqui com todas as contribuições, todas as perguntas aqui registradas. Tem aqui também perguntando se depende de participação. Não, essa é uma avaliação diagnóstica nossa, interna, não depende. A escola vai ter acesso aos resultados de todos. É uma avaliação diagnóstica da nossa rede. Não é isso, Ivandelma? Essa daqui não depende disso, não é isso, Ivandelma? Isso mesmo, pelo menos até o presente momento não está condicionada a taxa de participação à questão do resultado, tá? Como acontece no Saveal também, tá bom, pessoal? É diagnóstico, é diagnosticar como estamos para a gente replanejar as ações pedagógicas lá no chão da escola, tá bom? Isso. E aí, gente, que a gente já
pegou um pouquinho mais do tempo do que programado do nosso tempo, já estamos estourado aqui esse nosso tempinho. Erinho, meu filho, quer dar uma palavrinha para a gente já começar aqui os nossos momentos de despedidas, considerações, momento de considerações aqui? Vamos lá, quero desejar muito boa sorte e sempre aproveitar esse momento nessas transições das equipes gestoras em algumas escolas, como disse a Genilma, é um momento importante de a gente sempre aproveitar, né? É importante a gente perceber na dificuldade uma oportunidade, né? E essa é uma oportunidade de engajar todos, alinhar trabalhos e tenhamos certeza que o resultado será satisfatório, né? E conte conosco, viu? Nós estaremos atentos, disponíveis para que tudo dê certo. Muito obrigado, Fabi. Tá joia, obrigada. E Vandelma, fazer suas considerações, tem mais algum ponto? Não, eu acredito que a gente já conseguiu expor, né? Eu quero apenas agradecer a atenção de todos, agradecer a minha superintendente, né, aqui, que a prova ela é específica da rede, mas continua sendo avaliação, então agradecer o apoio, e a equipe de avaliação, que está sempre disponível, né, e que já tem todo o know-how de como esse processamento se dá lá na ponta da lança, como eu costumo dizer, que é a escola, tá bom? Então, muito obrigada a todos e a gente está aí à disposição para tirar as dúvidas a posteriori. Muito obrigada, Ivandelma. Theo, agradecemos em nome da secretaria a você, Theo, Matheus. E aí, eu gostaria que você tiver alguma coisa a mais, queira trazer aí nas considerações finais, em nome do Primeira Escolha, em nome do Instituto Sonho Grande. Abrir a oportunidade para você aí fazer as É considerações. isso, pessoal. Acho que é só reforçar que a gente está aqui apoiando a rede de vocês para contribuir, né, nesse processo de recuperação das aprendizagens. E vocês podem contar com a nossa parceria aí para as empreitadas na rede, tá? Genilma. Desejar sucesso nessa participação desses meninos, que é muito importante. A gente só vai ter o retrato da escola se, de fato, esses meninos participarem, né? Sucesso, pessoal. Isso, gente. E aí, as minhas considerações, em nome da, né, complementando o que os meninos disseram, estamos à total disposição. Nós tem alguns pontos aqui sinalizados, alguns pontos de atenção em termos de rodízio, a gente já estava conversando aqui antes de entrar, eu, o Genil e os meninos, até uma ampliação nesse prazo, para a gente ter um atendimento maior dos meninos que estão, inclusive, no rodízio, e a gente vai conversar com as nossas equipes, não é, né, Genilma? A gente vai conversar com as nossas equipes da GERE e eles vão entrar em contato com vocês para a gente falar um pouco mais sobre isso na segunda-feira, certo? E aí, vou só esperar o link estar disponível para que a gente envie. Mas não vai demorar muito tempo, não, para a gente enviar para vocês, viu? E aí, tenham todos uma boa tarde e contem conosco aí para qualquer dúvida. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço.